Bom dia, meus amigos. Dia 24/365. Uau! Estamos vencendo todas as manhãs. Hoje nós temos um preletor de Belo Horizonte. Que honra! Vamos receber o pastor Ciro Star. Belo Horizonte vai estar ministrando aqui para a gente hoje. Ele se apresenta. Acho que ele já está aí na sala. Para quem está entrando a primeira vez, o homem 365, ele nasce com um propósito para trabalhar o caráter do homem. Alguém pode fechar o microfone, por favor? Trabalhar o caráter do homem, moldar o caráter do homem com a lei moral de Deus, gerar disciplina. Todas as manhãs, acordar às 5h30 da manhã para estar 6 horas aqui na sala. Meu irmão, desfrutarmos do que Deus está fazendo. Já temos aí um milagre online que foi batizado. Ontem nós pagou lá 10 mil tijolos na casa daquela senhora, daquele casal que estava orando pela provisão de Deus para terminar aquela casa. E Deus está nos usando para concluir aquela obra. Quão feliz ela ficou. E quem não viu o vídeo ainda, vê o vídeo aí. Ela se joga no chão, de joelhos, ali orando, agradecendo, porque Deus escutou o clamor dela. Porque Deus escutou o clamor dela. E Deus está nos usando para abençoar aquela casa, aquela família. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sofia, a filha do Milagre, pai da Sara, a filha da Promessa. Nós somos da Comunidade das Nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Quem vai ministrar a palavra hoje é o nosso pastor Ciro Star, lá de Belo Horizonte. Ele vai se apresentar aqui para vocês. Pastor, o senhor vai ter de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. O Senhor derrame sobre ti a voz do Espírito Santo para alimentar nossos corações. O favor dele esteja sobre ti, para nos guiar, para lhe guiar e nos trazer uma palavra do trono de Deus. A sala está com o senhor, pastor. Deus lhe abençoe, no nome de Jesus. Pastor Ciro está na sala? Pastor, se o senhor está na sala, me dá um ok para mim, por favor. Bom dia, estou na sala, estou te ouvindo. Excelente. Consegue me ouvir? Amado pastor, que privilégio, viu? Estou com muita saudade. Pessoal, eu falo muito para vocês que eu fui tratado do orgulho. A primeira pessoa que meteu o dedo na minha marca do orgulho chama Pastor Yara, a esposa do pastor Ciro. Pequenininha, meteu o dedo no meu nariz e sem nem tremer uma vírgula do olho dela, disse: você é orgulhoso. Meu amigo, ali começou meu processo de tratamento do orgulho. Né? Pastor, o senhor tem aí, o senhor pode apresentar para nós. Eu já fiz uma apresentação prévia, o senhor pode se apresentar para nós, já orei. E o senhor tem aí de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e orar por nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Alegria. Senhor. Amém. Bom dia a todos, queridos irmãos. Graça e paz, Deus abençoe ricamente. Primeiro, parabenizá-los por esse projeto maravilhoso, que não é fácil, estar 6 horas da manhã ao vivo aí. Os irmãos estão de parabéns, viu? Glória a Deus. Desculpa, mas hoje eu vim para o ambiente outdoor só para fazer inveja ao mineiro. Só para mostrar esse mar aqui atrás. Tá certo? Tem um motivo, tá? Tá certo. Tá certo, Juvencio. É isso aí. Você não muda, né? Você é o mesmo. Juvencio é uma pessoa muito preciosa. Tivemos o privilégio de conhecê-lo. É um irmão muito amado, cearense, que já esteve na minha casa. Temos aqui um jogo de xícaras que deu para nós até hoje estar aqui, viu, Juvencio? Sempre nas ocasiões especiais,
nós utilizamos aquele jogo de xícaras. Queridos, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E o texto que o Juventus me passou para ministrar está em cima de Provérbios, capítulo 9. Como vocês já oraram, vou entrar direto na ministração, né? Porque o tempo é pequeno. E o livro de Provérbios, na verdade, ele é muito interessante, que ele tem assim, muitas lições, né? E a lição do capítulo 9, ele fala a respeito da sabedoria. Então, vamos chamar de as 7 colunas da sabedoria. Eu escolhi aqui uma versão, e eu vou lendo aos poucos, né? À medida que eu for discorrendo o texto, peguei uma versão que eu achei mais fácil da gente poder trazer uma explicação, que é a Bíblia Viva. Eu ia pegar aquela Bíblia que a gente tradicional, uma revista atualizada, mas eu acho que essa aqui ela nos dá aqui um entendimento melhor, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Nos versículos 1 e 2 está escrito assim: a sabedoria construiu sua grande casa sobre 7 colunas e preparou uma grande festa com bastante carne e vários tipos de vinho. São 7 colunas da sabedoria tratadas aqui neste capítulo, né? E a primeira, eu diria assim, cuide da sua casa. É o primeiro item que nós precisamos fazer. E a sabedoria, ela está sendo personificada aqui neste capítulo como sendo uma mulher que constrói a sua casa, que prepara um grande banquete e envia mensageiros para convidar as pessoas simples para que pudessem participar desse banquete. Ela é uma pessoa planejada, ela é sólida, ou seja, porque a sua casa tem 7 colunas e cada uma tem a sua razão de existir, né? É generosa porque ela oferece pão, oferece vinho, e está disponível, né? Porque mandou as pessoas para convidar, né? E ela quer uma resposta das pessoas para que elas possam participar também. Então, a primeira lição aqui destes versículos 1 e 2 é: cuide da sua casa. Como está a sua casa? Como está o relacionamento? Importante esse projeto dos Homens 365, exatamente isso. Como está a sua casa? Como está o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos? Quero tratar especificamente aqui da sua casa, sua vida pessoal, você como marido, você como pai. E a lição destes 2 primeiros versículos é: coloque sua casa em ordem. Eu já ouvi muitas vezes, inclusive, pessoas dizendo assim: Deus falou comigo, coloque a sua casa em ordem porque o Senhor vai te levar. Mas não é necessário esperar o momento que o Senhor vai levar alguém, né, para colocar a casa em ordem. Na verdade, a nossa casa precisa estar em ordem o tempo todo. E é por isso que eu vejo que esse projeto Homens 365 aí, ele é de vital importância para nos ajudar a colocar a nossa casa em ordem. A segunda coluna, ela vem na parte de serviço, ou seja, a bem-aventurança de servir. Versículo 3, 4 e 5 diz assim: ordenou às suas servas que saiam pelas ruas da cidade, levando o seguinte convite: venham à minha casa, pessoas de coração aberto e sem compreensão da vida. Venham e comam do meu banquete, bebam do meu vinho. Nós, cristãos, queridos irmãos, somos chamados para servir, para abençoar e edificar tanto os irmãos quanto aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Quais serviços que nós temos disponibilizado, que nós temos prestado em favor do engrandecimento do reino de Deus? Especialmente, nós precisamos entender o seguinte: existem muitas pessoas que têm disponibilidade total para servir os outros, servir os de fora, os irmãos da igreja, os vizinhos, pessoal do trabalho, mas muitas vezes se esquece da própria família. Às vezes a esposa está lá precisando de uma atenção do marido, os filhos precisando da presença do pai, mas o marido está ausente, o pai está ausente. Paulo Timóteo, aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o infiel. Então, nós somos chamados, queridos irmãos, para servir. A bem-aventurança de servir é a segunda coluna, o segundo pilar desta casa que está mencionada em Provérbios 9. E aí ela traz o próximo item, que é o crescimento espiritual,
onde nós precisamos ter entendimento da necessidade de haver mudança de vida e que nós possamos ter disposição para deixar aqui os loucos e irresponsáveis para trás. Aquelas pessoas que vão nos atrapalhar, que só querem nos atrapalhar na nossa caminhada com Jesus, nos atrapalhar, nós temos que deixar para trás e vamos seguir no caminho da verdade. O versículo 5, né? Deixem para trás seus amigos loucos, irresponsáveis. Assim, vocês viverão de verdade. Venham andar pelo caminho da verdade. Meus irmãos, tem gente que é um atraso de vida. Existem pessoas que olham só a graça de Jesus. Então, você já fez tudo que você poderia fazer. Você já falou de Jesus, você já deu o seu testemunho, você já mostrou para essas pessoas que você não vai seguir o exemplo delas, o mau exemplo delas, e elas continuam querendo te levar para o caminho errado. Então, o conselho aqui que está escrito no versículo 6 é: deixem para trás seus amigos loucos e irresponsáveis. Eu lembro aqui do Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixe para trás. Esses amigos loucos vão te impedir de crescer espiritualmente. Então, a terceira coluna é crescimento espiritual. Então, siga em frente, invista no seu crescimento espiritual, na leitura da Bíblia, na oração, nesse tempo que vocês estão tendo aqui todos os dias, para o crescimento espiritual, esse tempo de comunhão, isso é muito importante. E aí nós chegamos no quarto item, na quarta coluna, que é andar com pessoas sábias e maduras. Ou seja, deixe para trás, né? Os loucos, os irresponsáveis, os incrédulos, aqueles que não querem nada com Jesus. Claro que os incrédulos são as pessoas que a gente tem que ganhar. Mas você já investiu, você já fez tanta coisa, você não quer. E continua insistindo, tentando te levar para o mau caminho. Então, deixe para lá e você vai partir para o relacionamento com pessoas sábias e maduras. Versículos 7, 8, 9. Se você tentar corrigir uma pessoa perversa e debochada, acabará sendo ofendido e odiado. Se você tenta corrigir uma pessoa assim, estará prejudicando a si mesmo. Por isso, deixe essas pessoas de lado, não se meta com elas. Corrija e ensine a pessoa sensata e ela ficará melhor e mais sábia. Ensine o justo e ele será ainda mais honesto e sincero. Existe um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas e te direi quem és. Olha, não desperdice o que você tem de melhor para entregar a pessoas que não estão interessadas. Jesus falou sobre isso, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 6. Ele disse assim: não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Então, meus irmãos, andem com pessoas sábias, com pessoas maduras. Este é o quarto pilar, a quarta coluna da sabedoria dessa casa, que é uma casa que está sendo construída e edificada na rocha que é Jesus. Como eu disse, as pessoas debochadas, loucos e irresponsáveis, nós podemos e devemos falar com elas, devemos ministrar, devemos caminhar até certo ponto. Quando chega um momento e você perceber que não está dando resultado, então você se afaste, vai orar. Porque a Bíblia diz o seguinte: se você tenta corrigir uma pessoa perversa, debochada, você vai estar prejudicando a você mesmo, entendeu? E o versículo 8 diz: deixe as pessoas de lado, não se meta com elas. Tá bom? A quinta coluna: tenha o temor do Senhor. O pilar, né? E um versículo assim que é muito dito por nós cristãos, é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Nessa versão aqui, da Bíblia Viva, o versículo 10 está escrito assim: a base de toda a sabedoria é a obediência e o respeito ao Senhor. Sim, quem conhece o Santo Deus tem a verdadeira compreensão da vida. Meus irmãos queridos, este é o princípio da sabedoria. Respeitar as autoridades eclesiásticas, respeitar os pastores, respeitar os líderes e outras autoridades, o principal, o temor a Deus. Por exemplo, o Juvencio aí é o líder deste grupo, né? Grupo de homens.
é uma pessoa que tem que ser respeitada. Creio que deve ter outras pessoas aí que o ajudam na liderança. Então, assim, é importante que nós respeitemos essas pessoas que estão sobre nós. Quando alguém diz algo, então, que nós possamos ter entendimento e ter a disposição para ouvir aquilo que eles estão dizendo. Pessoas mais experientes, pessoas mais maduras. É muito importante isso quando nós recebemos uma palavra. E nem toda palavra é boa de ser ouvida, porque muitas vezes ela vem como, às vezes vem como um conselho, né? Um conselho e algo que é muito bom. Mas às vezes acontece uma advertência diante de algo errado que nós estamos fazendo, diante de uma atitude que não agrada o coração de Deus. Então, na verdade, assim, se nós tivermos o temor do Senhor pleno na nossa mente, no nosso coração, nós teremos condição de seguir adiante, tá certo? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso vai levar-nos, meus irmãos, a viver com bom senso, que é o sexto pilar da sabedoria, né? Viver com bom senso. Versículos 11, 12 e 13. Diz assim: Eu, a sabedoria, darei a você uma vida mais longa e divina de viver. E lembre-se que a sabedoria só traz benefícios. Você mesmo tira proveito dela. Se, por outro lado, você preferir zombar de mim, sofrerá sozinho as consequências. A loucura, ao contrário, parece uma prostituta dominada pelo fogo da paixão, que nada sabe e nem deseja saber. Meus irmãos, viver de forma sensata é o que é de melhor. São muitas as vantagens, incontáveis os benefícios provenientes do bom senso. E a Bíblia diz a respeito de vida longa, né? A sabedoria dará uma vida mais longa e divina de viver. Quando nós temos a sabedoria, quando nós realmente temos o temor do Senhor, quando nós nos dispomos a andar de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, nós teremos essa vida longa, nós teremos como respeitar, né, e obedecer a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia fala, o primeiro mandamento com promessa, que é o quinto mandamento, que fala assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Isso é muito importante. Nessa sociedade onde muitos jovens não têm respeito pelos mais velhos, os filhos que não respeitam os pais, que dão muito trabalho para eles, que desobedecem ou dão tristeza, olha, são filhos que não estão honrando seus pais e que vão viver pouco tempo, que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então, meus queridos irmãos, viver com bom senso, cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar da sua integridade física, moral e espiritual, isso é muito importante. Juventus está aí na praia, né? De repente vai dar uma corridinha, ainda agora pela manhã. Gente, isso é muito importante. É muito importante que nós tenhamos esse bom senso de cuidar do nosso corpo, pessoal. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, não adianta você, não, eu leio a Bíblia, eu oro, eu cuido bem de toda a minha família, tá certo? Mas se você não cuidar do seu corpo, o principal de você é o seu corpo, o principal meu aqui, do pastor Ciro, é o meu corpo. Se eu não cuidar do meu corpo, da minha saúde, o que vai acontecer? Né? Então, eu posso fazer tudo de bom, mas se eu não tiver condições físicas para seguir adiante, vai ser realmente uma dificuldade, né? Então, viver com bom senso, saber aquilo que come. Lógico que existem algumas coisas que tem hora que a gente sai fora mesmo, um doce, um sorvete, alguma coisa assim, mais calórica, né? E com mais açúcar, mas nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter bom senso. Não vamos comer assim de forma desregrada. Passou o Natal, o Ano Novo, quando a gente comete alguns excessos, né? Mas agora vamos entrar na normalidade e vamos seguir a nossa vida, meus amados irmãos, vivendo com bom senso. E a sétima e última coluna, ela fala a respeito de verdade, ela fala a respeito de integridade. Tenha uma vida íntegra e verdadeira. Versículo 14 até o versículo 18, diz assim: fica sentada à porta de casa ou anda pelas esquinas da cidade. Antes, deixa eu ler aqui o versículo 15, o versículo
14, né? No versículo 13. A loucura, ao contrário, parece uma prostituta dominada pelo fogo da paixão, que nada sabe nem deseja saber. Agora sim, entrando no 14. Fica sentada à porta de casa ou anda pelas esquinas da cidade, fazendo propostas aos homens que passam e tratam de seus negócios, e dizendo aos descuidados e sem compreensão da vida: venham à minha casa comigo. A bebida roubada é mais doce, o pão roubado e comidas escondidas é muito mais gostoso. E muitos vão atrás dela, sem saber que estão caminhando para a morte, que muitos já seguiram a loucura e agora estão no fundo do inferno. Estes são os provérbios de Salomão. Então, aqui Salomão encerra esse capítulo 9, trazendo este alerta para que nós possamos ter uma vida íntegra e verdadeira. Então, aqui ele fala dos cuidados que nós temos que ter, dos perigos que nós enfrentamos exatamente diante de convites que chegam para nós, para nos tirar do caminho de ter uma vida íntegra, né? Meus irmãos queridos, vale a pena nós envidarmos todos os esforços necessários para vivermos uma vida íntegra diante de Deus. Então, olha, tenha muito cuidado com as ofertas que são apresentadas. Essas ofertas, especialmente no que diz respeito à infidelidade conjugal, são inúmeras ofertas, são muitas ofertas. Basta você sair na rua que as ofertas estão aí. E muitos homens têm sido alvejados pelas flechas do inimigo, porque eles têm caído em pecado exatamente porque eles têm dado ouvidos àquilo que o inimigo tem falado para eles. Outro dia eu estava escrevendo um devocional e o texto foi: cuidado, quais vozes nós temos ouvido. Então eu estava dizendo o seguinte, que Eva estava lá no Jardim do Éden, toda bonita, toda, né, satisfeita, e quando a serpente chegou para ela com uma voz dócil. Se a serpente não estivesse com uma voz dócil, certamente que Eva não daria ouvidos, que ela teria medo. Mas ela chegou assim com uma voz dócil, mansa, né? E falou assim: não, é certo que você não vai morrer. Que isso? Nada disso vai acontecer. E Eva acabou caindo no papo da serpente. Isso acontece, meus irmãos, com a vida de muitos homens. Às vezes, esse convite, essa voz suave, de uma colega de trabalho, às vezes, meus irmãos, até mesmo de uma mulher dentro da igreja, de uma irmã dentro da igreja, sabe? Pastores, infelizmente, têm sido alvejados por causa disso. Eles, na melhor de todas as intenções, estão cuidando, né? E chega alguém dizendo que está com uma dificuldade e acaba alvejando o coração daquele homem. Então, meus irmãos, vamos envidar esforço para que a gente possa viver uma vida íntegra diante de Deus e ter muito cuidado. Olha, não caiam nessas armadilhas, porque elas nos levam para caminhos de morte, caminhos que não agradam o coração do Senhor, caminhos que destroem vidas, destroem famílias, destroem ministérios e destroem até mesmo a vida profissional de um homem. Então, o último item aqui, tá certo? A última coluna: tenha uma vida íntegra e verdadeira. E para finalizar, eu quero trazer apenas um breve resumo aqui, dizendo o seguinte: que todos nós somos convidados, mas nem todos aceitam a sabedoria, né? Então, como aconteceu aquele banquete lá no Novo Testamento, né? Muitos foram convidados, mas eles acabaram recusando o convite. Todos são convidados, mas nem todos aceitam a sabedoria. Acham melhor viver de acordo com aquilo que eles acham, de acordo com o seu próprio entendimento. A vida, meus irmãos, é marcada por escolhas espirituais diárias. Diariamente nós escolhemos. Os irmãos estão aqui nesta reunião, porque vocês escolheram estar aqui. E diariamente nós temos escolhas espirituais que nós fazemos. E olha, o temor do Senhor é o divisor de águas entre viver com um propósito ou se perder em atalhos. Eu tenho um propósito, o temor do Senhor. Nada vai me desviar desse projeto, deste caminho. Eu serei como o homem do capítulo 1 do livro de Salmos, e vou seguir antes. Eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite. Por isso, tudo aquilo que eu fizer, eu serei bem-sucedido.
E outra coisa, não tem neutralidade. Ou escolhemos a mesa da sabedoria, ou cedemos às ilusões da insensatez. Então, não tem como você ficar em cima do muro. Ou você vai escolher ser sábio, participar dessa mesa da sabedoria, ou você vai escolher ceder às ilusões da insensação, da loucura, do caminho que leva à morte. Então, que todos nós possamos hoje e sempre, né, escolher e ouvir a voz da sabedoria e viver para a glória de Deus. Estou apenas repetindo aqui quais são as colunas, né, da sabedoria. Primeiro, cuidar da sua casa, o papel do homem, pai com o marido, a bem-aventurança de servir, o fato de ter disponibilidade para servir, trabalhar no crescimento espiritual, a leitura da Bíblia, os jejuns, a oração, né? Caminhar nesse sentido, ter disposição para deixar os loucos e responsáveis para trás, escolher as pessoas com quem nós andamos, escolher pessoas sábias, maduras, é o quarto pilar, a quarta coluna, né? Então, caminhando com pessoas que realmente vão nos edificar. O quinto é ter o temor do Senhor. O sexto, viver com bom senso, buscar de Deus graça, sabedoria, para a gente saiba fazer, possamos andar de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e viver uma vida íntegra e verdadeira diante do Senhor, para a honra, louvor e para a glória do nome dele. Que ele nos ajude para que nós possamos ter esse entendimento de andar de acordo com a vontade de Deus, que é boa, é agradável, que é perfeita, para que nós possamos efetivamente nos banquetear neste capítulo 9 de Provérbios e ter a sabedoria plena na nossa vida e que possamos ser homens aprovados para a glória de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe Amém. a vida de cada um de Pastor, vocês. pode concluir orando dentro da palavra ministrada por nós? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer nesta hora, primeiro pelo privilégio de ministrar aqui ao coração dos meus queridos irmãos. Quero te agradecer pela tua palavra que o Senhor trouxe para nós, nos revelou através dessas 7 colunas da sabedoria. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, nos dê discernimento, para que possamos a cada dia erguer este pilar da sabedoria na nossa vida pessoal e na nossa casa, no nosso lar. Nos ajude, Pai, nos sustente, nos guarde, nos cubra com o sangue de Cristo e que possamos caminhar sempre com os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quero abençoar a vida dos queridos irmãos, a vida do Juventus, que lidera essa equipe de homens, a vida de todos os homens deste projeto, que o Senhor possa conceder a todos eles toda a graça, sabedoria e discernimento para viver uma vida de acordo com a tua soberana vontade, para conhecer, para que todos nós possamos conhecer a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você concorda, meu irmão, com a Fernanda, diz um amém aí. Amém. Obrigado. Amém. Pastor, Oi. nós temos um tempo de até 6h30 para concluir o nosso horário. Nós estamos no nosso horário e depois ficamos mais uns 5, 10 minutos. Eu fico convidado a estar aqui conosco esse tempo a mais. Ok. Mas eu quero agradecer, sim, é porque eu sou apaixonado pelo senhor, né? Então fica assim fácil eu devo falar o que eu vou falar agora. O senhor nos trouxe um banquete essa manhã. Amém. Literalmente, o senhor nos trouxe um banquete, né? Trazendo logo o primeiro degrau desses 7 degraus da sabedoria. Cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar, como homens, como sacerdotes. Aí, dentro dessa estrutura, vem o servir, primeiro servir a tua casa, meu irmão. Eu criei uma metáfora para mim do 50 mais 1. O que eu vivo na igreja, o que eu vivo fora da minha casa, eu tenho que viver mais um. A mesma intensidade, mais um lá dentro de casa. É o 50 Amém. mais 1, para ver que a minha casa ela nunca fique
deficitária em que eu estou fazendo para o reino de Deus. Primeiro é a tua casa. Não esquece disso. Primeiro é a tua casa. Serve primeiro a tua esposa, serve aos teus filhos. Eles precisam de ti porque tu és o herói deles. Tu é o cabeça dessa casa, tu é o sacerdote dessa casa. Aí, pelo mesmo caminho, o pastor fala de temor a Deus. Meu irmão, um pilar fortíssimo para nós. Né? Temer ao Senhor é a certeza que você não vai cair na cilada, você não vai cair na mesa dos escarnecedores, não vai cair nas conversas tolas, e aí a sabedoria vai estar contigo para tu temer a Deus. Eu tive muitas oportunidades nos meus 24 anos de crente, me afastar dos caminhos do Senhor. E o que nos afasta dos caminhos do Pai é o pecado. Mas eu sempre tive temor, para que eu nunca, mesmo diante dos meus erros, me afastasse dele. O temor a Deus me permitiu estar sempre correndo para o colo do Pai. Um pai que abraça, um pai que disciplina, um pai que dá direção, mas eu preferi sempre estar correndo para o braço dele. E o último pilar, trazendo aqui um resumo desse histórico, a integridade. Meu irmão, não vende a tua moeda. Não vende, o teu preço foi caro. A graça está sobre ti, mas o preço foi caro. Ele pagou com sangue. Um sangue que não de nós podemos derramar. O Filho do Deus Altíssimo já pagou um sangue caríssimo pela tua vida. Então não vende a tua moeda, meu irmão. Não, a tua integridade, não tua vida de jeitinho, a meia nota, a sonegação, você que é colaborador, não, eu vou fazer aqui um trabalho só pela metade, quando o empregador te paga um salário inteiro. Meu irmão, uma vida de integridade. Uma vida de integridade. Então, assim, se a gente sentar na mesa desse banquete da sabedoria, como é bom, pastor, escutar palavras de um mestre. Né? Eu lhe vejo assim como mestre, né? Fica tão fácil o entendimento desses 7 pilares. Fica tão claro, tão óbvio, assim, a Bíblia assim, é como um azeite derramando da barba de Arão para nós, a sua palavra. Amém. Né? Ela chega muito doce para a gente, chega com muito admoestação, mas também chega com muito amor, né? Que é a característica que o senhor tem. O senhor expressa amor. O senhor expressou amor para nós hoje. Amém. Muito obrigado por estar aqui conosco. E já assim, estendendo, se permita estar outras oportunidades conosco, porque é longo, são 365 dias, né? E o convite já fica aqui feito, né? Para um dia da sua agenda permitir, o senhor está trazendo aqui uma outra palavra para nós. Gratidão pela sua vida, gratidão pela pastoreada, gratidão pelos meninos e gratidão por um dia ter lhe conhecido. Amém. Amém. A oportunidade de lhe chamar amigo. Amém. Sempre que é verdadeiro, viu? O senhor é um amigo. Gratidão. Amém. Meus amigos, alguém aí quer fazer algum comentário? Quer levantar a mão para falar alguma coisa? Eita, pastor, o senhor encabulou o povo todo hoje, viu? Eu tô falando, a palavra é mansa, mas a paulada é grande. Glória a Deus. Vai lá, Manuel Tobias aqui, pastor, o nosso campeão mundial aí, cearense, de futebol de salão, tu deve ter ouvido falar dele. Rapaz, já me deu muita alegria, já jogou no meu time aqui no Galo. Tá sem microfone, Manuel. Então, bom dia a todos. Que bênção, pastor Ciro. Eu já tinha ouvido falar aí em Belo Horizonte, viu, pastor Ciro? Como você falou, e essa era a pergunta, né? Se você é atleticano ou cruzeirense. Então, aqui é Galo, né? Aqui é Galo. O mais importante é que nós fazemos parte do time que é mais do que vencedor, que é Cristo Jesus. É verdade, é verdade. Então, eu quero honrar a sua vida. Eu morei, Juvencio, em Belo Horizonte, né? Eu joguei no Atlético Mineiro e eu vou te dizer que foi uma atmosfera. Não é que Deus não haja aqui em Fortaleza, não haja nos outros estados do país. Lá é diferente. Lá é muito diferente. É unção. Eu sempre falei isso, que Belo Horizonte, né?
tem uma unção dobrada do Espírito Santo, né? Eu acho que Deus pegou esses Ciros da vida, os pastores Márcio Valadão, que é muito parecido, a voz mansinha, meiga, mas aí vai São quase irmãos gêmeos, dois. E aí nós congregamos aí, pastor Ciro, com o pastor Jorge Linhares, na época aí, né? Que também é outro atleticano, né? Não é louco. Uhum. E é o meu atual pastor hoje, viu? Hoje eu congrego com o pastor Jorge Linhares. E o pastor Jorge também, com aquele jeitinho dele, né? Meiguinho e tal, e só sola. Eu quero só compartilhar isso mesmo. Eu que convivi, tive o privilégio de conviver em várias mesas, né, Juventus? Eu, como atleta, Deus me deu o privilégio de conhecer tanta gente, tantas pessoas, né? E assim, é o que você falou mesmo. Se a gente não tiver o cuidado, o discernimento, o temor a Deus, que é o princípio da nossa sabedoria, a gente acaba sendo influenciado. E Deus nos trouxe, Deus nos libertou, nos restaurou, todos nós aqui, esses homens, para influenciar, né? E então, era esse comentário que eu queria falar e saudar o pastor Ciro, que continua a mesma coisa, a mesma voz, bênção do Senhor, um cheiro no coração de vocês, e um dia abençoado. Querido, obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Manuel. Mais alguém aí, irmão, quer falar? Ok. Aqui a caneca do Galo, aqui, tá vendo? A camisa preta e branca é igualzinha a camisa do Ceará, viu, pastor Ciro? Igualzinha a camisa do Ceará. Pastor Simeão André, o senhor está nos visitando aqui hoje pela primeira vez, pastor? Meu nobre Juvencio, estou sim. Seja Estou aqui bem-vindo, do Pará. Uau. E aí a gente ministrou um curso da Escola da Família e recebemos o convite do Paul aí para fazer parte desse projeto aí. Amém. Homens 365. Então, minha primeira vez aqui, eu falei com o senhor no privado, mas não poderia deixar de louvar a Deus pela vida de vocês. Em um momento em que o país clama por homens que se posicionem, ver essa iniciativa, Juvencio, de um projeto tão lindo, tão nobre, né? Nós glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nosso pastor tem uma frase que ele diz que ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho, é porque não é grande. Então é lindo ver e me sinto honrado de poder estar aqui com vocês e somar nesse projeto maravilhoso, tá bom? Então, seja bem-vindo, pastor. Nessa. Precisamos aqui da sua colaboração, tá? E da sua administração também, tá bom? Gratidão. Estamos juntos. Dia 10 é nós. Pastor Ciro, para o senhor ter uma ideia, nós temos 450 pessoas hoje no grupo. Uhum. 168 responderam um formulário que nós fizemos. Então, nesse grupo aqui, nós temos 7 estados, 21 cidades e 69 congregações. Amém. De uma amostra de 168 formulários preenchidos. Uhum. Então, a gente vê assim um milagre de Deus. Está juntando todo esse povo em um canto só, para se acordar às 5h30 da manhã, que eu digo que já estão em jejum, para ser ministrado pela palavra e para receber uma oração. Amém. Então, me lembro muito o Projeto Rocha, quando eu fiz aí em Belo Horizonte. Sim. Já acordava 4 da manhã para ficar rodando aquela piscina no frio, em jejum, sendo ministrado pela palavra e orando. Então, eu acredito que esse modelo é um modelo que agrada muito o coração de Deus, que move o coração do Pai e vai nos levar para outro nível, para outro estágio, no final de toda essa temporada. 3 dias 5. Amém. Meus amados, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado. Hoje nós temos o RPM. 60% desse grupo aqui é legendário.
40% não é, e hoje é o RPM, é a oração do mês. Então, tem muitos legendários que não estiveram aqui hoje. Nós tivemos 64 homens na sala. Nós estamos ficando geralmente com 90, 95, 100, 88. É a nossa média que nós estamos chegando todos os dias. Né? Meu objetivo, 200 homens nessa sala toda manhã. 200 homens na sala toda manhã, e que esse projeto se estenda para cada estado do Brasil. Cada estado da federação tenha um homem 365. Para que a gente tenha uma corrente a nível nacional, orando a palavra de Deus logo na primícia do seu dia. Meus amigos, um beijão no coração, pastor Ciro. Beijo na pastora Yara. Amém. Gratidão, e nos vemos amanhã, às 6 horas em ponto. Entre um pouquinho mais cedo para estar junto do louvor conosco. Beijão para todos. Forte abraço. Forte abraço. Paulo, estou aqui, viu, Paulo? Tchau, Juvencio. Até mais. Não vou Bom dia, pela tua presença. porque cheguei ontem de Buenos Aires, meu amigo.